Vamos à palavra, irmãos. Eu gostava de perguntar. Eu precisava do coisito, por favor. Gostava de perguntar, assim, como introdução, o que é o Evangelho? Uma boa nova. Ok. Qual boa nova? Uma notícia boa? Uma boa nova? Qual boa nova? Obrigado. Hã? Jesus vai voltar? Levou o pecado. Levou o pecado. Isso é o Evangelho? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Sabem que o Evangelho é tipo o centro de tudo, não é? Convém a gente saber o que é o Evangelho. Se a gente não sabe o que é o Evangelho, não sabemos nada sobre a fé cristã. Podemos saber muito sobre a fé judaica, ou sobre a fé, ou sobre outra fé qualquer, mas sem o Evangelho a gente não sabe o que é a fé cristã. Hã? Nascimento? Uhum. Sim. Estás a acrescentar, não é? Estás a acrescentar aquilo que a Rafa disse. Jesus nasceu, levou o pecado, mais. Morreu, ressuscitou. Uhum. E vai voltar, né? Subiu aos céus, enviou o seu Espírito Santo, vai voltar. E isso é o Evangelho. Agora, a questão que a igreja tem que trabalhar todo o tempo, sempre, que a igreja tem que trabalhar é como é que o Evangelho se materializa. Como é que estas ideias, estes eventos históricos, porque são eventos históricos, como é que isto se materializa nas mais pequenas coisas da vida. Esse é o nosso trabalho. Não é mais nenhum. Não é mais nenhum. O nosso trabalho é esse. É aplicar o Evangelho às mais pequenas coisas da vida, a todas as coisas da vida. Isso dá muito trabalho. Por isso é que nós estamos aqui, semana após semana, domingo após domingo, dia após dia, né? A ler, a entender, a procurar, perceber mais. Irmãos, porque se não fosse assim, muitos de nós já leram a Bíblia toda de capa a capa, algumas vezes. Podia-se parar. Podemos parar de ler. Para que é que, se eu já sei, já vi, já tenho a informação, porque é que eu hei de continuar? Porque é que eu hei de continuar? Porque é que a gente continua? Não é? A gente continua porque ainda não percebemos tudo sobre como o Evangelho se aplica às mais pequenas coisas da nossa vida. E em cada situação da nossa vida nós temos que lembrar o que é que o Evangelho nos orienta. Como é que o Evangelho nos orienta? E nós lemos a Bíblia, não é, irmãos, para ficarmos mais gordos, intelectualmente falando. Não é para ficarmos mais conhecedores. Não é para decorarmos uma série de informações. Nós lemos a Bíblia porque queremos aplicar o Evangelho à nossa vida. E como foi muito bem dito, o Evangelho, a boa notícia da fé cristã, tem Cristo no centro. Tudo é sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. E tudo converge para Cristo. E vamos hoje fazer isso. Vamos ler a Bíblia e vamos procurar entender qual é esta revelação e como é que esta revelação se aplica às mais pequenas coisas da nossa vida. Vamos ler aqui em Marcos, capítulo 8. Aqui. Marcos, capítulo 8. Vamos ler do versículo 27 do capítulo 8 até ao versículo 13 do capítulo 9. Vamos ler. Jesus foi depois com os discípulos para as aldeias da região de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? E eles responderam: Uns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias e outros ainda que és um dos profetas. Jesus acrescentou: E vocês, quem acham que eu sou? Tu és o Messias, respondeu Pedro. Jesus ordenou-lhes que não dissessem isso a ninguém. Jesus começou então a ensinar aos discípulos:
é preciso que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos doutores da lei, que seja morto e depois de 3 dias ressuscite. Jesus falava abertamente sobre o assunto, mas Pedro chamou-o à parte e começou a censurá-lo por dizer aquilo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro. Sai da minha frente, Satanás, só percebes as coisas humanas e não as de Deus. Depois chamou a multidão juntamente com os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, renuncie-se a si mesmo, pegue na sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Pois que proveito tem alguém em ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Que poderá uma pessoa dar em troca da sua vida? Portanto, se alguém dentre esta gente infiel e pecadora tiver vergonha de mim e do que eu ensino, também o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos, terá vergonha dessa pessoa. E disse mais: prestem bem atenção. Alguns dos que aqui estão presentes não morrerão sem verem chegar o reino de Deus com poder. 6 dias depois, Jesus subiu a uma montanha e levou com ele apenas Pedro, Tiago e João. Lá em cima, o seu aspecto transformou-se diante deles. A roupa que tinha ficou brilhante, extremamente branca, como ninguém do mundo seria capaz de a branquear assim. Nisto, os discípulos viram Elias e Moisés a conversar com Jesus. Então Pedro disse: Mestre, é tão bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro nem sabia o que dizia. É que os discípulos estavam cheios de medo. Depois apareceu por cima deles uma nuvem que os envolveu na sua sombra. E dessa nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho querido, ouçam o que ele diz. De repente os discípulos olharam em volta, mas só viram Jesus com eles. Quando desciam da montanha, Jesus avisou-os para não contarem a ninguém o que viram antes do Filho do Homem ressuscitar. Eles obedeceram, mas perguntavam entre si o que queria Jesus dizer com aquelas palavras acerca da ressurreição. Foram então perguntar a Jesus: por que é que os doutores da lei dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus respondeu: é verdade que Elias vem primeiro preparar tudo, mas por que será que as Escrituras dizem que o Filho do Homem há de sofrer muito e ser desprezado? Pois eu afirmo que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está nas Escrituras a respeito dele. Quem se lembra o que é que tinha acontecido para trás? Nas passagens anteriores que nós já lemos nas últimas semanas. Alguém se lembra? Não? Vários milagres. Exemplo do milagre. Alimentar milhares de pessoas. Andar sobre a água. Mais. Cura do cego. Foi logo o episódio anterior. Neste capítulo. Ensinar contra o ensinamento dos fariseus, o fermento dos fariseus. Depois há aqui um ponto de viragem neste capítulo. É uma continuidade, mas é um ponto de viragem. Nós hoje vamos falar sobre Jesus como centro da revelação de Deus. Porque aqui Jesus começa a revelar de uma forma muito clara e muito aberta a sua identidade. E o ponto de viragem acontece aqui no versículo 27 logo. Jesus acrescentou: e vocês quem acham que eu sou? Fez uma pergunta muito interessante, não é? E Pedro respondeu o quê? Tu és o Messias. Respondeu Pedro. Pedro acertou. Acertou na pergunta. Acertou na resposta certa à pergunta. E agora temos aqui o cenário em que Jesus começa a revelar a sua identidade, quem ele é. E quem é Jesus? Há um versículo em Marcos que eu gosto muito e que já fiz o esforço de decorar, que está em Marcos 10:45, que diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Está aí a missão de Jesus. E a missão de Jesus está ligada à sua identidade. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Resgatá-los para quê? Para formar uma família. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio só para nos libertar a cada um de nós e ficar cada um no seu quadrado, não é? Como o Tom dizia.
Não, ele veio para formar uma família. Não há fé cristã sem família. E esta foi a missão de Jesus. E nós vamos hoje perceber como é que Jesus fez isto. Porque Jesus, ele fala aqui como é que isto aconteceu. No fundo é o Evangelho, é a boa notícia. E isso custou muito caro. Né? Custou muito caro. E vamos ver 3 pontos para entender a revelação de Jesus. Ou 4, vamos ver 4 pontos. O primeiro é que a revelação de Jesus é de sofrimento e glória. Em Marcos 8:31, Jesus diz claramente quem é. E onde é que está a identidade de Jesus? Onde é que está patente a identidade de Jesus? Jesus começou então a ensinar aos discípulos: é preciso que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos doutores da lei, que seja morto e depois de 3 dias ressuscite. E pela primeira vez o foco passa dos milagres e de tudo o que Jesus fez para aquilo que Jesus é e aquilo que ele veio fazer. E vemos que isto é muito feio. E então é que fica tudo top. Mas não começa assim. E começa com sofrimento. Diz que Jesus tem que ser rejeitado e tem que morrer. É assim que começa a boa notícia. Não parece uma boa notícia, não é? Parece uma má notícia. Não é? Tem que sofrer, tem que morrer. Mas é assim que começa. E esta é precisamente a revelação que nós não queremos. Porque esta revelação fala-nos de morte. E quando nós seguimos Jesus, o que é que tem que acontecer também connosco? O nosso eu tem que morrer. O nosso eu tem que morrer. Já alguém percebeu aqui que o meu maior problema sou eu? Alguém já percebeu isso? É fácil achar que o nosso maior problema são os outros. E às vezes são. Os outros podem ser um grande problema. Podem. Mas não são o nosso maior problema. O nosso maior problema sou eu. A forma como eu lido com os outros, que podem ser um problema, isso sou eu que decido. A forma como eu lido. E eu decido como lidar, e às vezes lido mal, mas eu lido mal não é por causa dos outros, porque eu não sou nenhum autómato, eu não sou nenhum boneco que sou obrigado, as pessoas carregam-me nos meus botões e controlam-me. Não, eu é que decido como é que eu respondo. E quando eu respondo mal, o meu problema sou eu. Entendem? Isto é o Evangelho já a ficar vivo na nossa vida. É assim que o Evangelho se traduz, materializa. É a morte do eu. O que é que eu preciso para amar alguém que é um problema para mim? O que é que eu preciso? Preciso morrer para mim mesmo. Para as minhas razões, para a minha justiça, para as minhas vontades, para os meus impulsos. E quando eu morro e amo, quem é o primeiro beneficiado disso? Eu. Eu sou o primeiro beneficiado, porque fico livre de uma série de coisas tóxicas na minha vida. Fico livre do ressentimento, fico livre fico livre de fazer coisas que me arrependo, fico livre de muitas vezes de cortar e entrar em ruptura com pessoas que depois eu não quero ficar em ruptura, mas há coisas que se fazem e que têm consequências. É ótimo o eu morrer. Não parece ótimo, mas é. Mas é ótimo. E o escândalo está aí, irmãos. O sofrimento faz parte da vida da fé.
É a primeira coisa do Evangelho. Se nós queremos que o Evangelho se materialize na nossa vida, a primeira coisa que Jesus revela é que o Filho do Homem tem que sofrer. E reparem, o amor de Deus não contorna o sofrimento, não nega o sofrimento, não evita o sofrimento, passa pelo sofrimento. Abraça o sofrimento. Jesus abraçou a cruz. Este processo de morte é necessário. Quando nós entendemos que é necessário, nós estamos em condições de abraçar a cruz. Quando nós nos queremos só poupar e só ficar no conforto, aí vamos andar a lutar contra o processo. E não vamos querer morrer. É o nosso eu. Sabem, o nosso eu. É o nosso eu a revoltar-se. Ele não quer morrer. Ele não quer morrer. Precisa de, muitas vezes, levar muita porrada. Porque ele é durão. Precisa de levar muita porrada metaforicamente, ok? E o Filho do Homem fez isso. Em Filipenses nós temos uma ótima descrição daquilo que o Filho do Homem veio fazer. Quem é que pode ler? Quem é que pode? Lucas, podes ler? Filipenses 2:6? Lê. Amém. Queremos seguir Jesus? Quem é que quer seguir Jesus? Sabemos agora melhor o que estamos a dizer. Seguir Jesus, irmãos, não é uma coisa super brilhante e uma coisa super glamourosa. Não é. Vamos ver que também tem disso, ok? Mas começa e o processo de seguir Jesus inclui muito sofrimento. Porquê é que eu digo que não é só isto? Porque o versículo não termina na morte, aquele versículo de 8:31, não é? O que é que diz aí o resto do versículo? É preciso que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes de sacerdotes, as autoridades, que seja morto e depois de 3 dias ressuscite. Então o versículo não termina na morte. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é? Isto não é só sofrimento, isto não é só dor, isto não é só aflição. A cruz não é o fim. A cruz foi uma parte fundamental do Evangelho, mas não é o fim. Não termina na morte. E a ressurreição mostra que há esperança. Okay? Podemos passar pela morte com a esperança da ressurreição. O que é que diz o resto de Filipenses? Lucas, continua aí, faz favor. Já que leste até aqui, lês o resto. Amém? Foi obediente até à morte, humilhou-se a si mesmo, viveu como escravo, ok? O Filho de Deus, Deus encarnado. E por isso Deus o elevou acima de tudo, deu-lhe o nome que está acima de todo o nome, porque ele venceu, ele foi fiel até ao fim. Mas para ele ter isto, ele teve que passar por aquilo. Para ele ter a glória, ele teve que passar pela morte, pelo sofrimento. Assim é connosco, irmãos. Para nós desfrutarmos da glória, nós temos também que passar pela destruição do nosso eu. E em vez do nosso eu, Deus quer formar em nós uma nova natureza, uma nova identidade. E Ele quer ser Ele em nós. Isso é o caminho para a perfeição, irmãos. E o caminho para a perfeição é sofrido, mas também há vida, porque nós ressuscitamos. Vivemos em ressurreição. Não é? Quando eu recuso o ressentimento, isso faz mal ao meu ego. Porque o que eu quero é destruir a pessoa que me fez mal. Eu quero destruí-la. O meu eu quer destruí-la. Não quero que ela fique a rir-se. O meu eu não quer abençoar alguém que me trata mal, alguém que me faz mal. O meu eu quer destruir. Mas quando eu recuso, quando eu me nego a mim mesmo e amo, eu tenho uma nova vida. Eu tenho vida. Porque o amor traz vida. O ressentimento mata. Okay? E quem diz o ressentimento diz muitas outras coisas nos relacionamentos. Não é?
E nós vivemos nestas duas dimensões, irmãos. O chamado de Deus é este. Nós vivemos nestas duas dimensões. Por um lado, sofrimento e morte, que é realidade. Por outro lado, também realidade, ressurreição e vida. A fé cristã são estas duas coisas juntas. Não é uma só, porque nós naturalmente somos desequilibrados. É fácil desequilibrar e dizer que isto é só sofrimento, andamos todos assim, todos encolhidos, a rastejar no chão, é tudo horrível, é tudo mau, tudo triste. Isso, na cultura portuguesa, então, isso encaixa como uma luva, não é? É o fado, ai, está tudo muito mal, tudo muito mal. É? Ou então só desequilibramos para o outro lado, que é tudo ótimo. Não, sofrimento nada, não queremos nada, só queremos brilho, né? Brilho, glamour, só queremos isso. Não queremos cá pessoas a sofrer que nos atrapalham a nossa... Não é? Como é que se diz? Qual é... Há uma expressão boa para isso, mas não me estou a lembrar. Estragam-nos a nossa vibe. Então, na vida cristã, nós vivemos as dores da cruz na esperança eterna da ressurreição. Okay? Vivemos estas dores. As dores são normais. Okay? Não vamos ficar surpreendidos, desiludidos, decepcionados. As dores são normais. As dores ajudam a formar caráter. Também não vamos pôr a culpa toda das dores nos outros. Os outros é que são um problema. Eu, coitadinho, eu até sou bom e os outros fazem uma vida difícil. É fácil para todos nós irmos por aí. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Também não temos que ignorar o problema que os outros são. Temos que os ajudar a resolver o seu problema. Ok? Mas não é tentar evitar as dores. É abraçar as dores sabendo que temos vida. E que Deus nos vai encher de vida. E que Deus nos vai lavar. Ele vai nos regenerar. Ele vai nos purificar. Vamos ao segundo ponto. E agora vamos ver estas duas partes mais em pormenor. Porque depois temos... O resto desta passagem mostra-nos cada uma destas partes mais em pormenor. E a primeira, da revelação, que Jesus enfatiza, é esta, renúncia e morte. Pedro acerta na resposta, certo? Muito bem, Pedro. Muito, ótimo, acertaste. Jesus é o Messias, é mesmo assim. E depois? Depois parece que a coisa descamba um bocado. O que é que Pedro diz? Falta aqui uma passagem. Aqui. Quem é que quer ler? Martim, podes ler aí? Consegues? Palavras simpáticas de Jesus, não é? Super simpático, amável, meiguinho, não é? Fez uma festinha a Pedro. Foi. É assim, Jesus confronta Pedro de uma maneira duríssima. Não... Acham que Jesus chamou Satanás a Pedro? Ou era o espírito de Pedro? O espírito que Pedro estava ali a alimentar. Qual era o espírito de Pedro? Ao censurar Jesus por dizer que o Filho do Homem tem que sofrer e depois ressuscitar. Qual era o espírito dele? Há outros evangelhos que nos dizem mais em pormenor. Pedro diz, Jesus, não te vai acontecer nada disso. Pensa positivo, meu. Não é? Jesus, pensa positivo, vamos pensar positivo. Vai tudo correr bem, não é? Como a gente gosta de dizer, vai tudo correr bem. E Jesus respondeu a isso muito mal. Jesus não quis ser confortado. Jesus não quis que Pedro lhe passasse a mãozinha assim no pelinho. Disseste, Jesus, não, tu és bom, vai tudo correr bem com a tua vida. Não, Jesus, ele queria as dores. Ele queria abraçar a cruz. Ele queria ir à cruz. Ele entregou a sua vida e ninguém lhe atirou. Ele veio para isso. Ele sabia a identidade dele e sabia o que tinha vindo. Não havia dúvida nenhuma na cabeça de Jesus. E Jesus não queria que lhe fossem fazer festinhas para o poupar. Ele não queria ser poupado. Essa ânsia que nós temos por sermos poupados e por sermos acarinhados e claro, nós precisamos de festinhas. Todos nós precisamos de festinhas e gostamos dos abracinhos e isso não tem mal nenhum. Mas também precisamos que nos digam, olha, o processo que estás a passar, tu tens que o passar. Essa dor é boa para ti, é boa para o teu caráter. Isso, tu vais... É o que eu digo muitas vezes
Um exemplo fácil é os professores na escola. Né? Os professores na escola às vezes são horríveis. Há professores horríveis, ok? Não vou estar aqui a branquear. Há professores maus. Há maus professores. E vou dar outra novidade. A vida está cheia de más pessoas. De maus profissionais, de maus chefes, de maus patrões. Está cheia disso. Então qual é a resposta? É dizer o professor é mau, eu sou uma vítima, ele não gosta de mim. É esse o caminho? Depois quando formos para a vida profissional, vamos dizer, o patrão é mau, o encarregado é mau, o chefe é mau, ele não gosta de mim, eu sou uma vítima. Vamos ser vítimas a vida toda. O que é que a gente tem que fazer? Temos que lidar com a realidade e sofrer. Sofrer porque aquela pessoa tem a faca e o queijo na mão. Não é? E o que é que a gente tem que fazer? Temos que conviver com pessoas que não são boas naquilo que fazem. E não só conviver, mas amá-los. Exatamente. Temos que morrer por eles. Temos que dar a vida por eles, como Jesus fez. Queremos seguir Jesus. Então, olha, está aqui, olha. Próxima passagem. Se eu conseguir mudar. Está espiritual. Isto não quer... É o ego também. Depois chamou a multidão, juntamente com os discípulos, e disse, se alguém quiser seguir Jesus... Se alguém quiser acompanhar-me, faz o quê? Renuncie-se a si mesmo, pegue na sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, qual é a salvação, irmãos? Qual é a nossa salvação? Perder a vida. A nossa salvação é perder a vida, é perder o nosso eu. Renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Quando a gente se renuncia, nós nos renunciamos a nós mesmos, ficamos com o quê? O que é que nos sobra? Nada. Nada. No natural, nada. Mas nós que temos Jesus em nós, o que é que nos sobra? Jesus. Sobra-nos Jesus. Quando o eu sai, Jesus cresce. Quando o eu diminui, Jesus cresce. O que é que nós queremos? Não queremos que Jesus cresça em nós. Isso tem um preço. É o eu diminuir. Renunciarmos a nós mesmos. Isto é totalmente contraintuitivo, irmãos. Isto não é o nosso instinto. Não tem nada a ver com o nosso instinto. O nosso instinto natural é evitar. Não queremos morrer. Não queremos sentir dor. Não queremos sentir desconforto. Não queremos que nos tirem o sossego. Não queremos nada disso. Isso é o nosso instinto natural. O Evangelho é o quê? É abraçar a cruz, é renunciar a si mesmo. Toma a sua cruz. Pegue na sua cruz e siga-me, diz Jesus. Pegue na sua cruz. A lógica humana é, se Deus é por nós, e já ouvimos isto, há muitos segmentos assim, da fé evangélica, que isto é quase um slogan. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não vais passar por nada de mal, se tiveres fé suficiente, claro. Se tiveres fé suficiente. Se não tiveres fé suficiente, vais ser um desgraçado. Né? E quem não passa por nada de mal tem muita fé. E quem passa por coisas difíceis na vida e coisas que doem e que não são boas, aí a fé não tem fé suficiente. Mas não é essa a lógica do Evangelho, pois não? A lógica do Evangelho é, se Deus é por nós, não nos vai poupar ao sofrimento, mas vai nos dar graça para amar mesmo no sofrimento como Cristo. Então, quando o teu professor fizer a vida negra, né, e for mau e cometer alguma injustiça, olha, Deus dá-te graça para o amares, para orares por ele, se calhar pensar com empatia, se calhar esta pessoa não tem amor, se calhar está a passar por coisas muito difíceis, se calhar já está farta de aturar miúdos e já não consegue mais, a paciência acabou. Não é? Que há pessoas que chegam ao limite e não estou a dizer que isso está correto, okay? Mas é realidade. É realidade. E quem diz os nossos estudantes, diz qualquer um de nós. Não é? Estou a dar o exemplo deles, mas isso aplica-se a qualquer um de nós. No trabalho, na família, na igreja, todos nós vamos ter que usar este princípio do Evangelho e pô-lo em prática na nossa vida. Deus não nos poupa ao sofrimento. Aliás, Ele poupa-nos muito, mas há sofrimentos aos quais Ele não nos poupa. E aí nós temos que amar, mesmo no meio do sofrimento. Depois Jesus
Jesus diz algo, Jesus ele não é aquele Jesus fofinho, né, que nós achamos que ele é. Ele não é um Jesus fofinho. Depois ele continua neste capítulo com mais coisas difíceis de ouvir. Guilherme, podes ler aí, por favor? Palavras agradáveis, não é? De motivação. Não é? Ficamos motivados. Inspiracional. Não é? É muito inspiracional. Jesus diz, irmãos, quem se envergonhar dele e das suas palavras. E ele fala isso depois da parte da renúncia. Não é? Ele diz, quem me quer seguir, toma a sua cruz e siga-me. E depois diz, quem se envergonhar disso, quem se envergonhar disso, quem se envergonhar da cruz, quem não quiser passar por isso, quem se envergonhar das dores, quem não quiser passar por dificuldades e lutas e quem não quiser estar nesse combate contra o ego, isso é ter vergonha de Jesus. Ter vergonha de Jesus, irmãos, não é ser tímido. Às vezes temos essa ideia que é ser tímido, muito tímido, não consigo falar de Jesus a muita gente porque fico nervoso e tal. Isso é algo que é preciso ser trabalhado, mas isso não é essa a essência do que Jesus está a dizer aqui. Jesus está a dizer, quem valorizar mais o seu eu do que a mim, isso é ter vergonha de mim. E eu também terei vergonha dessa pessoa. Quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Isto é sério. Isto não é uma brincadeira. Okay? Nós temos que levar isto muito a sério. Jesus ter vergonha de nós quando vier na sua glória deixa-nos numa posição de condenação. Isto é muito sério. Seguir Jesus é abraçar a cruz e levar a cruz. E negar-se a si mesmo. Não há outra forma. Isto não é uma opção. Isto não é aqui o CRC Gaia, que somos um bocado ranhosos e tal. Não, isto é o Evangelho, irmãos. Isto é o Evangelho. E nós, por causa do nosso ego, da nossa necessidade de aceitação, nós queremos o que é confortável para nós, queremos estar no mesmo patamar que os outros todos. E nós olhamos à volta, depois começamos a olhar à volta, parece que as pessoas têm a vida tão fácil, não é? Como o salmista já dizia isso. Não é? Olha à volta, os ímpios, têm tudo facilitado. Mas depois ele diz, não tenhas inveja da prosperidade do ímpio. Não é? Porque isso não é real. Quando nós morremos para nós mesmos, nós deixamos de ser mais um no meio da multidão. E aí passamos a brilhar. Brilhar. Sal que salga. Luz que brilha. De luz que não está escondida. Brilhar, irmãos, não é falar de Jesus muito alto. Falar de Jesus está incluído no que é brilhar, mas não é isso, essencialmente. Essencialmente, brilhar é amar. Amar quando tudo à nossa volta pede para odiar. Aquilo que seria esperado é fazer o contrário do que seria esperado. Jesus, ainda assim, ele termina esta parte com um encorajamento. Ok? Porque Jesus é assim, Jesus, ele é perfeitamente equilibrado. Ele tanto encoraja, como também diz verdades difíceis. E ele disse, prestem bem atenção, alguns dos que aqui estão presentes não morrerão sem verem chegar o reino de Deus. Mais uma vez, esperança. Mais uma vez, a cruz não é o último capítulo. Jesus ainda, a cruz ia vir e era uma realidade, mas depois ia haver ressurreição, depois ia haver Jesus a ser levado para os céus, a ascender aos céus, o Espírito Santo a vir, a igreja cheia de glória, a igreja a explodir. Amém? E a segunda vinda de Jesus, isso já não, eles já não iam estar presentes nessa parte, já não vão estar presentes nessa parte. Se calhar nós vamos, não é? Glória a Deus, se for assim. Se não for, glória a Deus na mesma, outros estarão. Mas é isto, irmãos. Não vamos ter vergonha. Vamos ser desavergonhados por Jesus. Okay? Vamos amar. Vamos ter coragem de amar. Isto tem tudo a ver com relacionamentos, irmãos. Isto não é
Nós às vezes pomos isto num nível tão limitado, tão reduzido, de achamos que brilhar é pôr-nos em cima de uma caixa e pregar para toda a gente. Isso é que é brilhar. Não digo que isso não possa acontecer, mas brilhar é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Brilhar vê-se nos relacionamentos. Vê-se no dia-a-dia, no mano a mano, no taco a taco com as pessoas que nos rodeiam. No empregado do café, que nós consideramos como alguém que nos está a servir e que não tratamos como um escravo. Não é? Começa no mais pequena interação que a gente tenha com qualquer pessoa. É aí que se brilha. O amor brilha aí. E se quisermos fazer como todas as outras pessoas, como todos os outros que não conhecem Jesus, aí não vamos ser sal que não presta. Não é? Sal que é bom para ser pisado e que não vale nada. Nós temos que fazer escolhas. E as escolhas do Evangelho são escolhas contra-intuitivas. Percebem o que é que quer dizer isto? Contra-intuitivo é o contrário daquilo que a nossa intuição nos diz. Desconfiamos. Vamos desconfiar da nossa intuição. Vamos desconfiar do nosso primeiro pensamento, do nosso primeiro instinto. Porque normalmente está errado. Vamos logo partir dessa premissa. Assumir logo isso. Desconfiar. Quando estamos cansados, a nossa tendência é fazer o quê? Eu estou cansado, esquece. Não digo, e precisamos descansar, é verdade. Mas muitas vezes não dá. Ali a família Bielchini sabe bem disso, não é? Não é? Tem que servir quando se está cansado. Não é? E mesmo quando se está estourado, completamente estourado, e já parece que já não dá, mas a gente faz porquê? É por amor. Não é? É por amor, é por responsabilidade. E é preciso ofertar, já falamos disso hoje, ofertar quando temos pouco. É fácil, irmãos, nós ofertarmos quando temos muito. É fácil. Isso toda a gente consegue. Agora, brilhar é diferente. Partilhar quando temos pouco. Como aquela viúva pobre que deu as 2 moedinhas. Está lá essa história, Jesus conta isso por alguma razão. É porque é contra-intuitivo. Quando nós temos pouco, queremos amealhar e arrecadar. Não queremos estar a pensar em partilhar. Mas o Evangelho é contra-intuitivo. Abençoar alguém que nos tratou mal. Toda a gente está à espera, quando nos trata mal, que a gente faça o quê? Que a gente pague na mesma moeda. Que é o natural, é o normal. Queremos fazer isso. Vamos ser iguais aos outros todos. Abençoar é contra-intuitivo. Perdoar, dar oportunidade a alguém de nos voltar a magoar. Que é, muitas vezes, o que significa, não sempre. Às vezes, perdoar não é dar oportunidade a alguém de nos voltar a magoar. Mas muitas vezes é. Muitas vezes é. E é contra-intuitivo. O perdão é contra-intuitivo. O ressentimento é o natural. Resolver conflitos quando apetece ignorar a pessoa. Não é? Quando a gente apetece dizer, olha, esta pessoa para mim morreu. Estamos aqui, tal, sim senhor, mas para mim não existe. Só digo bom dia e boa tarde, não digo mais nada. Mas o Evangelho leva-nos para outra dimensão. Não é? O Evangelho não nos permite anular pessoas, não nos permite arrumar pessoas para o lado. Não permite, o Evangelho não permite. E quando nós vivemos assim, refletimos Cristo. Quando uma família de famílias se não vive assim, é uma família toda desagregada, toda disfuncional e nada saudável. Mas o que nós somos chamados a fazer é isto. Negar o eu e carregar a cruz é nos relacionamentos. Irmãos, é nos relacionamentos que se vê. O nosso teste são os relacionamentos. Nós podemos, quando estamos sozinhos, é tudo ótimo, não é? A gente pensa, sim senhor, eu acho mesmo, Jesus faz mesmo sentido. Eu adoro isto, o Evangelho, é ótimo, é uma bênção. Não é? Agora, quando nós vamos, não é, ter que nos misturar com pessoas, aí é o teste. Se aquilo é mesmo real ou se não. Se nós acreditamos mesmo, ou se é só uma historinha, um conto de fadas e umas ideiazinhas que a gente acha engraçadas, mas que não tem nenhuma tradução na vida real. É nos relacionamentos. E foi muito bom na semana passada termos ouvido falar um pouco sobre relacionamentos e vimos que os relacionamentos vêm da identidade. Não é? Nós relacionamos-nos com as outras pessoas de uma forma saudável quando nós temos a nossa identidade bem trabalhada, a nossa identidade em Cristo, bem fundamentada.
E agora vem a esperança. Irmãos, vem a glória. Estão prontos para a glória? Está tudo pronto para a glória? Aleluia! Vamos à glória. Terceiro ponto. A revelação do Evangelho é de glória também. 6 dias depois deste episódio, Jesus leva Pedro, Tiago e João a um monte alto, transfigura-se diante deles. As vestes de Jesus ficam resplandecentes e aparece quem? Moisés e Elias. Moisés, o grande líder do povo de Israel. Dos 5 que escreveu, dizem, é o que a tradição diz, os 5 primeiros livros da Bíblia. E depois Elias, o maior profeta, provavelmente, do Velho Testamento, ou aquele que é considerado por muitos o maior profeta. E o que é que significa estas duas personagens que aparecem ali? A lei, né? Moisés é a lei, né? Tem ali as tábuas, né? E Elias é a profecia, a revelação de Deus. E estas duas personagens aparecem ali à volta de Jesus para dizer o quê? Que Jesus é maior do que qualquer um deles. Jesus é maior do que qualquer outro personagem do Velho Testamento. Jesus é maior. O autor aos Hebreus fala muito disso. E diz claramente, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que o templo, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que qualquer outra coisa. Jesus é o tal, é o Messias, ele é o escolhido. E Jesus permanece. Quando todas estas figuras desaparecem, Jesus permanece. Ele é o centro da revelação de Deus. E aquilo que estava... Isto já é um recado, né? É um recado já. A glória que estava escondida por trás da humanidade humilde de Jesus, agora começa a ser revelada. Primeira vez que se vê um pouco, um vislumbre da glória, da verdadeira glória de Jesus. Para lá daquela... Diz Isaías, o profeta Isaías, que Jesus não tinha nada de especial em termos de aparência. Não tinha nada de especial. Era um homem normal. Podia ser alguém que nós passamos aí na rua. Ele não tinha nenhuma auréolazinha, né? Ou aquele brilho que se vê naquelas pinturas antigas, né? Aquelas gravuras. Tem sempre uma auréola à volta da cabeça, né? Para dizer que era alguém especial. Jesus não tinha nada disso. Podia ser alguém com a minha aparência. Podia ser alguém com a aparência de qualquer outro homem. Mas no Monte da Transfiguração, Jesus aparece com um pouco da glória verdadeira que ele tem, atrás daquela aparência. Humilde. Noutra passagem do Novo Testamento, Paulo diz que Jesus é a esperança da glória. Diz que Deus quis fazer conhecer aos santos, à igreja, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, entre todos os povos. Que é Cristo em vós, esperança da glória. Ele é a esperança da glória. A esperança da glória está em Jesus. E temos que nos lembrar disso. Quando estivermos no processo de renúncia, temos que também ter sempre esta percepção de que a glória também é real. A fé cristã é uma fé de glória. É uma fé de renúncia, mas é uma fé de glória também. E Jesus chama a igreja a viver nessa esperança. Por isso é que nós somos alegres, irmãos. Por isso é que nós somos um povo alegre. Por isso é que nós celebramos. Não é para nos motivarmos e tal, para termos um tempo animado. Não, é porque nós somos assim. Nós somos um povo alegre, porque a vida não é só sofrimento e renúncia. A vida é glória, a vida cristã é glória, a vida com Cristo é glória. É bom viver com Cristo. Amém? É difícil, mas é bom. É sofrida, mas é gloriosa a vida com Cristo. E o que acontece quando vivemos na esperança da glória? O presente muda. O presente muda. E as pessoas percebem, quando nós testemunhamos da glória, nós testemunhamos com a nossa vida, muito mais do que com as nossas palavras.
as pessoas percebem que há uma glória diferente em nós. E, irmãos, e esta glória é mais evidente nas dores, nos tempos difíceis, na aflição. A glória sobressai aí. E esta esperança tem um impacto. Quero dar alguns exemplos só. Dentro da família e fora da família, da fé. Dentro da família é tudo aquilo que nós tivemos a pregar durante alguns meses. Na mutualidade, os uns aos outros. Na família da fé, a glória. Como é que se vê a glória? Amamos uns aos outros, acolhemos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, não falamos mal uns dos outros, servimos uns aos outros, oramos uns pelos outros, choramos e rimos juntos, uns com os outros. A glória, isso é glória. A glória nos relacionamentos, a glória de Deus. E fora da família da fé, aí a coisa muda de figura. Sabem porquê? Porque não podemos estar à espera que sejam uns aos outros. Não, aí nós é que temos que partilhar aquilo que temos e que as pessoas não têm. Portanto, elas não nos vão dar aquilo que não têm. Elas não vão dar aquilo que não têm. Nós é que temos que dar aquilo que temos. Portanto, não é uns aos outros, é nós para eles. Sem esperar nada em troca, irmãos. Nós fazemos não é para ter um retorno. Não é para ter uma... Não estamos a negociar. E, para terminar, bora lá descer do monte. Vamos descer do monte da transfiguração. Voltar à terra. Voltar à realidade. Os discípulos tiveram que fazer isso. E o que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse quando desce do monte? Alguém que veja aí. Não contar a ninguém. Mais. Sim. E mais. O Filho do Homem há de sofrer muito e ser desprezado. Lá está Jesus a voltar a bater na mesma tecla. O Filho do Homem tem que sofrer e ser desprezado. Depois de descer do monte, vamos voltar à realidade. E a realidade é esta. A glória está presente, o sofrimento também. Isto é Jesus a dizer, olha, não se deixem inebriar, deslumbrar pela experiência da glória, que é verdadeira, que está lá, mas não se deixem deslumbrar para não esquecerem da outra realidade também. Lembrem-se, isto agora de descer do monte, há muita porcaria, há muito caos aqui, quando se desce do monte. E Jesus fala de Elias, que tinha de vir primeiro. Quem é Elias? Quem é este Elias que tinha de vir primeiro antes de Jesus? João Batista, que veio anunciar. E está aqui o exemplo de João Batista. Está aqui. Está aqui o exemplo com a cabeça num prato. Que foi o que lhe aconteceu. O maior profeta, né, que veio anunciar diretamente Jesus, teve este prémio, esta recompensa no mundo, a quem veio anunciar. Irmãos, está aqui. Está aqui. E ele aceitou a rejeição e a morte que Jesus falava aqui. Se nós queremos seguir Jesus, irmãos, aqui no monte, quando estamos no monte, rodeados de glória, é tudo ótimo. Quando descemos o monte e entramos neste sistema, deste mundo, temos de estar preparados para isto, para sermos rejeitados. Que o digam muitos cristãos, irmãos. Que o digam milhões e milhões e milhões e milhões de cristãos. Que experienciam isto e não é em sentido metafórico ou figurado, ou no sentido de que gozam connosco ou chamam-nos fanáticos ou dizem que somos uma seita. Isso não digo que não seja difícil e que dói, mas há outros níveis. Há outros níveis. Não é? De ter a família morta, de ter a família perseguida, de ver os filhos
Enfim, se nós começarmos a pensar nessas realidades, aí percebemos que isto é mesmo real, é porque é mesmo real. O Evangelho é mesmo, é para ser vivido mesmo na realidade. E quando lemos testemunhos, há tantos testemunhos bons aí, irmãos, que é importante nós lermos. Não é? Aquele livro que foi falado na noite de louvor e oração dos jovens, do irmão André, o irmão que fundou as Portas Abertas, não é? que teve a distribuir Bíblias na Europa de Leste, quando o comunismo estava a dominar e as igrejas não tinham liberdade nenhuma e as igrejas sofriam muito. E depois esteve no Médio Oriente e foi distribuir Bíblias lá para o Líbano e para a Palestina e para aquela região toda. E viu o estado em que a igreja estava. Igrejas no meio de guerras, igrejas com os templos todos destruídos em ruínas, os crentes a terem que fugir, os pastores a ficarem lá desanimados muitas vezes, a verem toda a congregação espalhada. Isto é a realidade do Evangelho, irmãos, e nós, se queremos mesmo seguir Jesus, é por aqui, ok? Esta é a revelação do Evangelho, esta é a revelação de Cristo. Tudo isto faz parte, tudo isto faz parte. E estes quatro pontos, estas 4 passagens que nós lemos, todas elas são importantes, todas elas fazem parte. Não podemos ignorar nenhuma. O que é o Evangelho? É amar quando isso traz rejeição, é negar o ego, ter mais amor a Jesus do que à vida, estar disposto a perder a vida. É também desfrutar da esperança e da glória de Deus que está presente. E nós vemos a glória de Deus, certo? Quantos aqui podem testemunhar da glória de Deus, de que tantas vezes Deus manifesta a sua glória de maneiras tão boas na nossa vida, né? E nos dá capacidade para nós transmitirmos e testemunharmos da glória de Deus quando tanta coisa está difícil. E depois descer do monte com Jesus para um mundo ferido, descer do monte e abraçar este mundo ferido, irmãos, abraçar as pessoas à nossa volta, entender que o que elas precisam é do amor de Deus, todas, irmãos, e nós não podemos usar as mesmas palavras que o resto do mundo usa para nos referirmos às pessoas. Não podemos ter os mesmos sentimentos com as pessoas, sejam elas quem forem, irmãos, sejam elas quem forem. São pessoas amadas por Jesus, que precisam do amor de Deus. E elas só vão ver o amor de Deus quando nós materializarmos esse amor.